De volta com o Educador Entrevista, o tema hoje é cultura aqui no programa. Estou aqui na companhia do Rafael Bugler. Rafael, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado você pelo convite, querido. Bom, ensaio sobre o luto, né, o espetáculo de hoje na Estação Cultura. Como é que surgiu a ideia desse espetáculo e, mais do que isso, né, do grupo mesmo que está desenvolvendo a ideia? Então, o grupo ele nasceu no começo do ano passado. Nós não tivemos o objetivo de montar um grupo inicialmente, ele aconteceu bem ao acaso. Alguns ex-alunos meus, eu sou professor no Senac em Franca, eles comentaram comigo o desejo de estudar teatro, de unir pessoas com o objetivo de estudar teatro. E aí eles desejavam estudar coisas pontuais, a questão do teatro contemporâneo, a questão da imagem no teatro, e por coincidência, minha pesquisa, meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi o teatro e a imagem, e aí eu propus de nos reunirmos para começar esse estudo. Inicialmente fizemos um planejamento que seria basicamente para estudar teatro, entender minha teoria e tentar transformar essa teoria em prática de alguma forma. Abriu o edital do PROAC, né? E aí nós tivemos a intenção de inscrever um projeto apenas para mostrar que nós existíamos, que estava nascendo ali em Franca mais um grupo de teatro. Mandamos o projeto Ensaio sobre o Luto, ou As Imagens da Ausência. Esse projeto, eu propus ele como trabalho de conclusão de curso de uma turma minha do Técnico em Arte Dramática em 2012. Só que a turma, na época, não comprou a ideia, eles tinham outros objetivos, e aí esse projeto ficou guardado. Eu apresentei para esse grupo, eles gostaram muito da ideia, e uma coisa que me motivou muito assim, a retomar esse projeto e propor para eles foi a questão do falecimento de um amigo meu, que é o Daniel Franco, é um fotógrafo de Franca, e até um fato curioso que o dia em que eu soube do falecimento dele foi o mesmo dia em que eu soube que eu seria pai. Então foi um misto de sensações e eu acho que essa questão do luto eu não consegui, ela não aconteceu. E aí ficou algo por se resolver e talvez esse desejo de falar sobre o assunto. E de fato é um tema constante, né, acho que na vida de todos. Sim. E que eu acho que nada mais poético do que o teatro para trabalhar esse tipo de tema. Com certeza. É uma coisa bacana que todo o material que a gente tem estudado em qualquer campo, filosofia, psicologia, eles sempre falam sobre como o homem contemporâneo nega a morte e nega o processo do luto. Nós não queremos falar sobre o luto, e é uma questão, como você mesmo acabou de dizer, que é inerente a qualquer pessoa que vive. Estamos aptos não, né? Estamos condicionados a perder alguém a qualquer momento. E eu acho que o teatro é uma plataforma, né? Até porque é a minha área de atuação que possibilita trabalhar esse tema, e aí chegamos a essa obra que abarca honestamente as nossas respostas sobre esse tema. E pensando no elenco, né? São alunos, né? Como é que foi esse trabalho com eles, né? Você tem que faixas etárias aí, que perfis de pessoas, né? Não os personagens em si, né? Mas os alunos começaram a trabalhar isso. Então, outra curiosidade do projeto é que cada integrante do grupo, ele é de uma das turmas do curso em teatro do Senac. Isso não foi proposital inicialmente, mas foi um argumento que eu acabei utilizando no projeto do PROAC, uma vez que eu identifiquei isso. E a faixa etária é na casa dos 20 anos, acho que eu acabo sendo o mais velho do grupo. E, bom, a maioria deles, todos são meus ex-alunos. Então, acho que o processo de integração desse grupo, ele não teve tanta complicação, até porque eles tinham como fio, como ponto de encontro, o meu trabalho como referência. Mas eu acho que é isso. Eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Não, porque de fato é isso, né? Quando a gente pensa, em especial nessa faixa etária de jovens, aí que a discussão do luto está mais distante ainda. Nossa, né? muito. Tem essa dificuldade. Porque a gente vê que com a idade, né,
às vezes a gente vê até aquela questão da ausência mesmo, né? Você vai perdendo pessoas próximas, amigos, etc. Então isso vai se tornando uma constante, né? Mas para os muito jovens isso é raro. Então, e é interessante que quando nós enviamos o projeto, nós não tínhamos discutido sobre isso. Se ali haviam pessoas que já tinham essa experiência. E todos os integrantes haviam passado por isso. Alguns de forma mais intensa, pessoas mais próximas, outro com pessoas mais distantes. E assim, uma coisa que a gente também, outro link abrindo aí, outra coisa que a gente também ficou pensando sobre, é sobre a credibilidade de falar sobre um assunto tão potente, tão sério, por pessoas tão jovens. Então, isso encena mesmo. Como é você ver um menino de 20 anos querendo discutir, falar com você sobre o luto. Então, foi todo um cuidado também na encenação, na escolha dos textos, para que essa credibilidade desses atores que são tão jovens pudessem passar para o público no momento que a peça acontecesse. Rafa, quanto tempo de trabalho aí junto com o grupo e como é que foi juntar essa galera né, que tem a mesma formação, mas de grupos, de turmas diferentes? Então, o grupo ele tem 1 ano, eu ia falar 12 meses, mas enfim, 1 ano. E o processo, até por causa do edital do PROAC, ele tem que se concluir em 10 meses. A gente está no 9º mês, agora cumprindo a temporada, em Batatais aqui também. Depois nós vamos para Cristais Paulista, Pradópolis, Ribeirão Preto e, por último, Orlândia, onde a gente fecha o projeto. Aí apresentação de prestação de contas e, enfim. Agora, reunir essas pessoas, como eu disse, que o grupo ele não tinha... a gente não chegou ninguém e falou, vamos construir esse grupo, criar esse grupo. Ele aconteceu naturalmente, nós fomos trocando figurinhas, a gente foi conversando sobre teatro, essas reuniões foram se intensificando, até que chegou um momento que a gente falou, pô, isso aqui é um grupo, nós temos objetivos em comum, nós temos desejos artísticos, estéticos, filosóficos em comum, vamos nomear isso e trabalhar profissionalmente com esses desejos. Nessa questão do texto específico desse espetáculo, né? Como é que foi? Ele tem como base vários autores, como é que foi chegar nessa dramaturgia? Bacana. A dramaturgia ela se deu primeiramente através de um livro do Roland Barthes, que é um filósofo francês que eu admiro muito. Ele escreve um livro que chama Diário de Luto, que na verdade ele não escreve como livro, são notas que ele começa a escrever na casa dele após a perda da mãe dele. Ele é muito apegado à mãe e ele mora com a mãe falece e ele entra numa crise e a principal crise dele, que ele mais começa a se questionar, é a incapacidade que ele tem de escrever durante aquele período. E aí tem alguns autores até que falam que ele se torna um diarista da vida, ele tenta continuar os dias. Então ele vai escrevendo notas para continuar os dias e ele vai soltando essas notas, ele não tem cuidado de guardar. Após o falecimento dele, uma amiga encontra essas notas pela casa dele e ela vê que essas notas têm um tema em comum, que é a mãe, e ela compila no livro e publica. Eu conheci esse livro em 2011, me apaixonei por ele. Então são frases muito sucintas que comentam o estado de luto. Uma curiosidade, o Barthes a todo momento ele fala que ele não deseja que aquilo se torne literatura, porque ele não acredita que a literatura tenha, a escrita tenha a potência de passar ao outro tudo aquilo que ele está vivendo, que ele está sentindo. Ele fala que aquela escrita vai reduzir a mãe dele, vai reduzir o luto dele, enfim. Então, inicialmente, parte desse livro, e ao decorrer do processo nós encontramos outros livros que também debatem a questão do luto, e todos têm uma característica comum, eles são escritos em forma de diário. Então a gente tem o Morreste-me, que fala sobre a perda do pai, a gente tem Até Breve José, que fala sobre a perda do filho, a gente tem o Brilho do Bronze, que fala sobre a perda da esposa, e todos esses livros nós lemos durante o processo
Eu selecionei trechos que interessavam o grupo filosoficamente, esteticamente, pela forma, pelo que discutia. A gente compilou esses textos, eu adaptei e ele se tornou hoje a dramaturgia do trabalho. De fato, é bacana a partir dessa experiência, ainda mais com o Barthes, que coloca textualmente as coisas muito bem, né? Que sabe se colocar muito bem, mas com esse confronto das experiências próprias aí da galera que participa do processo. Sim, com certeza. Todos esses textos, eles têm uma identidade muito forte, né? A escrita do Barthes tem uma identidade muito forte, que influencia muito a minha escrita também, que estou começando a me aventurar como dramaturgo, né? Eu acho que nem esse título ainda posso me empregar, mas esse texto ele sofre a todo momento durante o processo a interferência dos atores, interferência da minha função como diretor, até mesmo de outros colaboradores que estão ali momentaneamente como um público espontâneo, o iluminador, o cara que está ajudando o som, eles também contribuem nesse texto, nessa transformação dramatúrgica, né? Porque também tem isso, né? Do texto escrito e o texto de palco, o texto falado, né? Ele tem mudanças aí. Sim, da literatura para a boca a gente tem um espaço aí, uma mudança de plataforma muito grande, né? Texto não é teatro. Para mim, teatro é quando se torna ação falada. E aí vai até, assim, exemplificando, da escolha de quais palavras que você vai utilizar, né? Se esse texto vai ter uma formalidade, se ele não vai ter, e se vai ter, manter isso como uma escolha, né? É uma opção estética. Por exemplo, eu mantenho muito da identidade do Barthes, porque ele fala de uma forma muito formal, ele é um filósofo, então algumas palavras elas têm até um refinamento a mais, e eu prefiro manter essas palavras justamente para que as pessoas não se identifiquem tanto com a peça, para que elas não se envolvam tanto, elas consigam ter uma análise um pouco mais distanciada. Quantas pessoas em cena é a pergunta da Cris aqui, e como é que cada um chegou no seu luto da peça, né? É um luto comum ou é um luto de cada um? Legal. São 6 atores em cena, são 3 mulheres e 3 homens, Elisa, Rosa, Luana, Robinho, Jefferson e Gabriel. Então, o luto, como eu havia comentado no bloco anterior, nós descobrimos pós a aprovação do projeto que todos já haviam passado por esse processo. Alguns de forma mais intensa, outros perderam amigos, pessoas mais distantes, mas tinham essa experiência. Por incrível que pareça, por mais que a gente não leu livros que falassem sobre toda forma de luto, sei lá, perder um amigo, perder um tio, mas o luto ele é algo em comum. Então, por mais que nós estivéssemos lendo quem perdeu uma mãe, um pai, o processo que acontece, ele gera uma identificação com qualquer forma de outra perda. Então, essa identificação com o luto dos atores foi muito fácil, porque o luto, ele tem, a gente estudou um pouco da psicologia, mas nós não vamos debater isso, né? Mas ele tem um ciclo, ele tem fases em que a pessoa passa. Só que essas fases, elas não acontecem sempre na mesma ordem. Então, mas essas fases vão acontecer com você de alguma forma. Então, foi muito fácil esses links acontecerem, porque todos identificaram aquelas fases na literatura e na sua experiência pessoal. E no espetáculo Ensaio sobre o Luto, hoje às 20 horas na Estação Cultura. 20 horas na Estação Cultura, lembrando que o espetáculo é gratuito, tá certo? Então é só chegar antecipadamente, 1 hora antes, para retirar o convite e já aguardar aí na estação para curtir esse espetáculo, né, lá no galpão da Estação Cultura. Classificação indicativa, tem para todos os públicos? Como é que funciona? Então, a gente acabou colocando censura livre, justamente porque, como nós já discutimos, esse tema ele é inerente a qualquer ser que vive e não há nenhuma cena de nudez, não há nada que possa
interferir na experiência de qualquer idade que vá assistir o espetáculo. Uhum. E eu acho que é até interessante a questão disso mesmo, né? E eu acho que vocês passaram por essa experiência em outras apresentações, de pessoas que estão vivendo momentos de luto assistirem o espetáculo. Teve troca nesse sentido? Teve. Aliás, é uma troca que nós vamos realizar, inclusive, aqui na cidade. Após a apresentação, a gente tem um bate-papo com o público, principalmente para falar sobre o trabalho, sobre o processo. E em Franca, que é a nossa sede, né, nossa cidade de origem, nós realizamos a estreia dia 14 e 15 de julho. Tivemos teatro lotado, isso foi muito significativo para a gente. E muitas pessoas vieram, não necessariamente no bate-papo, mas trocar com a gente sobre essa experiência. E uma coisa que era uma preocupação nossa, que nos deu um alívio, foi que elas agradeceram pela sutileza como esse tema foi trabalhado. É um tema muito delicado e a gente tinha essa preocupação de nenhum momento, por mais que nós já tivemos essa experiência do luto, a gente não queria em nenhum momento que isso ofendesse a pessoa enlutada. Uhum. Quando se pensa na questão da construção de um espetáculo, eu acho que vocês seguem muito essa linha, né? Pelo menos tudo que eu vi hoje, até hoje de vocês, é tudo construído no todo, né? Desde a dramaturgia, a discussão de textos. É uma coisa de proposta sua? Como é que isso tem surgido? Então, em específico no Quarentena, né? Como o grupo nasce do desejo de estudar teatro e a gente acaba culminando na minha pesquisa, que é o teatro e a imagem. Os meus processos acabam acontecendo dessa forma, tudo ao mesmo tempo. O texto, a cena pede o texto e o texto pede a cena, que pede uma luz. As coisas, elas se dão ao longo do processo, a gente não tem nada pré-determinado. Aliás, eu gosto muito quando eu começo os meus projetos e eu não sei nada, eu não sei para onde vou, quais são as minhas escolhas. São os atores, é o diálogo com a iluminação, com o som, com os próprios atores que começam a dar as diretrizes do que vai ser aquela obra, de qual texto fica, de qual texto sai, do porquê daquele figurino, daquela cor, daquele cenário. Então são coisas que vão se repetindo, às vezes a gente pensa que aleatoriamente, mas na verdade essas coisas se repetem em cena justamente porque elas concretizam alguns desejos estéticos, filosóficos que a gente gostaria de apresentar. Uhum. E de fato muitas vezes vem a preencher isso, né? É lógico que a gente tem textos e dramaturgias que são universais, a cada momento que você remonta as coisas estão vivas lá. Sim. Mas essa possibilidade da construção eu acho também fantástica, porque tem essa soma mesmo daquela energia do grupo, do momento e das necessidades do momento. Claro, essa forma de trabalhar, ela vai estar muito ligada à formação que eu tive, né? Como você disse, existem dramaturgias maravilhosas que ultrapassam os tempos e estão sempre atuais, né? Eu acho bacana a gente pensar que não existe uma forma certa de se fazer teatro. Existem formas de se fazer teatro. A questão é que cada forma tem seus princípios, tem as suas técnicas, e é isso, né? Essa é mais uma opção. É uma forma que eu descobri ao longo da minha formação e fora agora como um profissional da área, e que resulta nessa obra que ela tem muito a identidade do grupo, ela tem muita cara do grupo, ela tem a cara, ela é muito honesta com o que a gente quer discutir naquele momento. Eu acho isso muito bacana. A Alice perguntando a respeito do curso de formação do Senac, né? Como é que funciona para a galera que quer ingressar aí? Legal. Bom, o curso técnico em teatro, né? O nome mudou recentemente, era Técnica Arte Dramática. Ele dura 2 anos. Recentemente nós fechamos 2 turmas, tarde e noite. E agora, só em 2018, infelizmente, aí Alice, em 2018 nós abriremos novamente as 2 turmas e
e a formação, ela acontece no curso por módulos, você passa por 8 módulos, e no final você recebe o seu DRT, você tem todos os direitos e deveres de um profissional da área de artes cênicas. É uma boa opção para quem quer se profissionalizar, para quem gosta de teatro e quer trabalhar profissionalmente na área. E que, de fato, a gente percebe que, felizmente, a formação entrou de novo no eixo na região, né? A gente já teve faculdades que fecharam, a gente passou por um período quase sem estrutura de formação e agora a gente tem um respiro novo nesse sentido. Sim, e que é muito importante, né? Infelizmente, a gente estava até conversando aqui antes da entrevista, nós ainda não temos um cenário ideal na nossa região, no nosso estado, no Brasil, do que pode ser a troca, a veiculação da arte e da cultura, né? Então, são esses movimentos independentes e com essas pessoas que agora estão buscando essa formação, que estão fazendo o caldeirão ferver, que estão articulando parcerias. Então, já é o 3º, 4º ano que eu venho aqui em Batatais, é um prazer imenso, mas é uma parceria de um grupo independente com o movimento aqui da cidade, que gera, que em Ribeirão Preto, alguns grupos estão promovendo festivais de forma independente e está agitando o pessoal, que é resultado dessa galera que está saindo aí desses cursos técnicos, profissionalizantes, e estão com o desejo de botar a cara no cenário teatral e fazer a coisa acontecer. Felizmente, alguns fecharam, né? A própria faculdade que eu fiz, na Barão de Mauá, recentemente fechou. Recentemente não, já faz uns anos. Mas existem os cursos técnicos, existem outros cursos que estão abrindo e que abrem possibilidades para essa galera que tem um desejo de fazer teatro. Sem dúvida. E também quebrando o eixo também de Ribeirão só, né? Porque também a gente ficou muito tempo centrado só em Ribeirão. Muito tempo esse eixo de Ribeirão foi forte. Ribeirão, sim, é um polo da nossa região, a gente não tem como negar isso, tem uma produção muito forte, mas nós temos nós temos outras cidades também com grupos que estão buscando se profissionalizar, que estão buscando parcerias, que estão buscando se movimentar. O problema é que eles estão em cidades menores, têm uma visibilidade menor, às vezes não tem a possibilidade de espaços como Ribeirão Preto tem. Então, são vários fatores que influenciam esses outros grupos não terem essa mesma projeção, mas que não perdem em mérito algum para um grupo da cidade de Ribeirão e, ouso dizer, até de São Paulo. Por que não? Sem dúvida. Né? A gente até vê isso na questão prática de festivais, do próprio PROAC, né? que o nosso entorno aqui tem sido contemplado, tem ido representar a região, muitas vezes pontualmente até mais ou tanto quanto Ribeirão. Sim, com certeza. Nossa região ela tem sido muito bem representada nesses editais. A gente percebe que tem crescimento pela procura, por entender como funciona, e é muito importante que os artistas dessas cidades se interessem por esses editais, que eles mandem projetos. Se não ganharam esse ano, eles estão carimbando o nome deles lá, mostrar que existe uma demanda no interior, que essas cidades pequenas possuem pessoas capazes, profissionais, e que essa demanda existe, até para que a gente possa aumentar os números e as ações direcionadas à arte e à cultura. Perfeito. Bom, falando do espetáculo de hoje, ensaio sobre o luto, 20 horas, na Estação Cultura, tá bom, pessoal? Espaço alternativo aí lá na estação, para quem quiser aí assistir o espetáculo, chegar 1 hora antes, a partir das 19 para a retirada do convite, e o espetáculo é gratuito. Sim, sim. Rafael, eu quero agradecer imensamente a presença, o programa está sempre à disposição quando vocês tiverem a apresentação por aqui, e o desejo de uma galera aqui, Renato, Adriana, Júlio, Maria Fernanda, todos curtindo a entrevista, falando que vão estar presentes, e o tradicional desejo do teatro, que é o merda. Obrigado, obrigado. Agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui em Batatais, por favor, venham, é um trabalho que a gente vai adorar receber vocês aqui. Obrigado.